Hoje vamos falar sobre Maura, uma paciente de 52 anos que tem síndrome metabólica. Foi diagnosticada com obesidade grau 2, diabetes tipo 2, apneia do sono, hipertensão, hipotiroidismo e artrose. Mesmo com acompanhamento de médicos, enfim, tomando medicação, ela tem cada vez mais uma qualidade de vida diminuída. A diabetes tipo 2 é uma doença endócrina crônica que tem como principal gatilho a resistência à insulina, que é um hormônio essencial para a entrada de glicose na célula. Porém, quando sobrecarregadas com muita comida, principalmente com ultraprocessados, comidas ricas em gorduras saturadas e açúcares, as células começam a se tornar resistentes a esse tipo de hormônio. Esse processo gera um feedback negativo e as células do pâncreas começam a produzir cada vez mais insulina, sinalizando que há mais glicose no sangue, e isso pode gerar problemas homeostáticos. Concomitante a isso, a paciente também desenvolveu obesidade, devido à resistência à insulina, o aumento expressivo calórico e também a resistência ao hormônio da saciedade, que é a leptina. Com o tecido gorduroso hipertrofiado, os vasos sanguíneos eles têm dificuldade de vascularizá-los, e isso leva a uma hipóxia, ou seja, não chega oxigênio para todos os adipócitos, e isso gera uma morte celular em várias regiões. Essas citocinas inflamatórias elas acabam gerando um quadro de inflamação crônica e de baixo grau, o que acaba agravando o caso clínico de Maura. A obesidade também é um fator de risco modificável para a apneia obstrutiva do sono e também para a artrose. Os medicamentos utilizados por Maura são metformina, gliclazida, empaglifosina, semaglutida, levotiroxina, losartana, carbonato de cálcio mais vitamina D e omeprazol. Junto a isso, a paciente leva uma vida sedentária, com alto consumo de ultraprocessados, episódios de compulsão alimentar alternados com dietas restritivas e também baixa ingestão hídrica. A metformina é um antidiabético oral que ativa a enzima AMPK, reduzindo a produção de glicose pelo fígado, aumentando a sensibilidade à insulina pelos tecidos periféricos e reduzindo a absorção de glicose pelo intestino. Seu efeito terapêutico é de diminuir a glicemia em jejum, a glicemia glicada. Alguns efeitos colaterais mais comuns são náuseas, vômitos, diarreia, flatulência, dor abdominal e sabor metálico na boca. Ele também pode atrapalhar a absorção de vitamina B12. A glicazida também é um antidiabético que estimula as células beta-pancreáticas a produzirem ainda mais insulina através da ligação dos canais de potássio sensíveis ao ATP na membrana celular. Seu efeito terapêutico ocorre através da diminuição da glicose no sangue, principalmente após as refeições. O principal efeito colateral desse medicamento é a hipoglicemia, devido à queda de glicose no sangue. Muitas vezes, ele também pode gerar ganho de peso, devido à produção da insulina. Ele é um medicamento que precisa ser tomado junto às refeições, pois pode causar hipoglicemia se for ingerido em jejum. A paciente também usa a empaglifosina, que é um antidiabético que age seletivamente nos transportadores SGLT2 nos túbulos renais proximais. Esses transportadores são responsáveis pela reabsorção da glicose nos rins. Quando eles são bloqueados, a glicose vai direto para a urina e é eliminada, num processo chamado glicosúria. Seu principal efeito terapêutico é a diminuição de glicose no sangue, o que pode levar à perda de peso e à diminuição da pressão arterial. E o seu principal efeito colateral é exatamente o aumento da frequência urinária. E exatamente por isso que a paciente precisa aumentar sua ingestão hídrica, para não ter um quadro de desidratação e acabar piorando a sensação de cansaço, de fadiga, cefaleia. Maura também utiliza o omeprazol, que é um inibidor de bomba de prótons. Quando ela consome ele entra pelas paredes estomacais, que é onde é ativado o meio ácido, e uma vez que ele se liga a essa bomba de prótons, ela consegue cessar essa produção do ácido clorídrico. Seu efeito terapêutico ocorre através da cicatrização de esofagites, de úlceras, de alívio de azia, queimação e da proteção gástrica devido ao uso de outros medicamentos. E é inclusive por isso que ela usa, porque ela é uma paciente polifarmácia, então ela usa na intenção de proteger o ambiente gástrico dela.
Os efeitos colaterais desse medicamento costumam ser cefaleia, diarreia, dor abdominal e prisão de ventre. A longo prazo também pode ser observado uma diminuição da vitamina B12 devido à dificuldade de absorção. A losartana ele é um medicamento antihipertensivo que bloqueia seletivamente os receptores AT1 da angiotensina 2. E ao impedir que a angiotensina se ligue a esses receptores, a losartana causa uma quebra dessa contração, gerando uma vasodilatação direta. Seu efeito terapêutico se dá pela redução da pressão arterial e os efeitos colaterais incluem tontura, hipercalcemia e fadiga. A levotiroxina é um medicamento que simula o hormônio natural que a gente produz, o T4, quando ele está insuficiente no nosso corpo, quando a produção endógena é insuficiente. Ele entra na célula, entra no núcleo celular e restabelece o metabolismo basal do paciente. Seu efeito terapêutico ocorre através do restabelecimento do metabolismo do paciente e os efeitos colaterais é incerto, já que se trata de um hormônio e depende da dosagem. Mas quando há superdosagem dele, geralmente o paciente tem tremores, insônia, ansiedade. O ponto crítico aqui que a gente observou é porque a paciente também suplementa com carbonato de cálcio. Só que esse mineral, ele precisa de um meio ácido para ser absorvido. E o omeprazol, ele faz justamente o contrário, ele tira esse meio ácido. E ele precisa ser consumido, o ideal é que o omeprazol seja consumido em jejum antes dessas bombas de prótons serem ativadas. Mas o que acontece? Em jejum, ela já toma a levotiroxina, que é o hormônio T4. E o hormônio T4 não pode ser tomado junto com carbonato de cálcio, porque bloqueia a sua absorção. Ou seja, ela está tomando em horários que não está sendo absorvido direito, porque ela teria que tomar o omeprazol em jejum, teria que tomar a levotiroxina em jejum também, e se ela for tomar o carbonato de cálcio depois, vai ter uma absorção diminuída. Ou seja, isso tem que ser reavaliado ou mudado o formato de apresentação desse mineral, como, por exemplo, dar o citrato de cálcio. A paciente questionou se os medicamentos estariam fazendo efeito. E pode ser que sim, pode ser que não. Primeiro porque há uma intervenção de horários, né? Como foi dito anteriormente, a levoxitina ela está sendo tomada junto com o carbonato de cálcio pela manhã e provavelmente está afetando a absorção do hormônio sintético. E ela também está tomando o omeprazol pela manhã, só que ele tem que ser tomado em jejum. E eu não sei se sempre ela está tomando em jejum, então isso tem que ser observado. Outra coisa é que a paciente ela continua com o estilo de vida sedentário e continua se alimentando de ultraprocessados, tendo uma alimentação irregular que não é saudável, com muitos episódios de compulsão alimentar. Então, provavelmente, esse tratamento não está na sua eficiência máxima, porque o tratamento medicamentoso farmacológico, ele é um complemento de um estilo de vida. Então, ela precisaria estar com a dieta adequada e saudável, para o caso de saúde dela, e precisaria estar fazendo atividade física para que, de fato, esses medicamentos estejam fazendo efeito. A semaglutida utilizado pela paciente é um análogo de incretina e ele funciona como um análogo de GLP-1, aumentando o efeito do GLP-1 no corpo da paciente, ou seja, ele faz com que o esvaziamento gástrico demore muito mais. Isso não afeta necessariamente os remédios que ela toma, não afeta o efeito terapêutico deles, mas de fato pode mudar na velocidade que eles são liberados na corrente sanguínea. Seu efeito terapêutico é a perda de peso, redução da glicemia e melhora no perfil lipídico. E os efeitos colaterais é diarreia, constipação, náuseas, vômitos, que inclusive foi citado pela paciente, né? Ela está relatando constipação e esse pode ser um dos motivos. Outra coisa que precisa ser observada é a utilização da semaglutida com a gliclazida, porque pode ser que o efeito dela aumente a hipoglicemia, que também foi relatada por ela, né? Ela sente muita fraqueza, dificuldade de fazer exercícios. Então, se essa glicemia diminuir muito e ela não estiver se alimentando de forma adequada, pode agravar esse caso. Apesar de, como nutricionista, não poder
ter a intervenção nos medicamentos, já é liberado pela ABESO e pela Sociedade Brasileira de Diabetes o uso da semaglutida, que ela já faz a utilização, né, tanto para o tratamento da obesidade quanto para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2, que são duas condições que ela tem e que principalmente a obesidade, ela acaba agravando outras coisas que ela já tem, como a artrose e a apneia do sono. Então, ela tratando a diabetes mellitus tipo 2 e tratando a obesidade, isso já vai ajudar, inclusive, em outras comorbidades. Como a ABESO e a Sociedade Brasileira de Diabetes libera a semaglutida para o tratamento dessas duas condições, eu acho que seria uma opção viável, né, se conversasse com o médico, a equipe muito profissional, que se a paciente tivesse com uma dieta regulada, certinha, né, com acompanhamento nutricional, reduzindo ultraprocessados, focando em alimentos in natura, com ingestão hídrica adequada e fazendo exercício físico com acompanhamento, porque ela relata muitas dores e tem o problema no joelho, né, então ela precisa de um acompanhamento. Eu penso que ela reduzir os remédios e ficar com a semaglutida seria uma opção. A semaglutida e a levoxitina, porque ela tem hipotireoidismo, então ela precisa realmente desse hormônio, já que o corpo dela não produz. E se ela não tiver esse hormônio, ela não vai ter a taxa metabólica basal dela regulada. Mas eu vejo isso como uma possibilidade dela reduzir esses remédios, caso ela se comprometa com esse estilo de vida e atividade física e mantenha a semaglutida. Um outro ponto importante de ajuste nutricional que precisa ser visto é em relação às gorduras. Geralmente, pacientes que usam a semaglutida relatam muita náusea e dificuldade de alimentação. Então, alimentos gordurosos geralmente são evitados porque causam náuseas. Ou seja, quando fizer o ajuste dietético da paciente, é necessário que tenha essa conversa para poder ajustar e ver o quanto que ela tolera consumir esse tipo de nutriente. As canetas emagrecedoras, como a semaglutida e a tirzepatida, têm mostrado resultados positivos nos estudos científicos pelo tratamento da obesidade. Esses estudos comprovam que o uso dessas canetas ajuda na perda de peso, no controle da glicose e evita o risco de doenças cardiovasculares. Por isso, muitos especialistas já têm cogitado passar esses medicamentos, porque é uma evolução no tratamento da obesidade. Por outro lado, tem que ver também que traz alguns desafios, como, por exemplo, algumas pessoas têm usado apenas por fins estéticos, e esse uso incorreto traz grandes efeitos adversos, como náuseas, vômitos, desconforto gastrointestinal, além de estimular a ideia de que o emagrecimento ele só vem apenas por uso de medicamentos. Outro aspecto importante também é que é o acesso desigual desse medicamento. Como são de alto custo, muitas pessoas não conseguem utilizá-lo, porque quem precisa pode ser que não tenha condição financeira ideal. Além disso, o aumento da procura pode prejudicar pacientes que realmente precisam desse remédio. É importante lembrar que só o uso das canetas não substitui um hábito saudável, porque o tratamento ele é multifatorial, ele inclui a alimentação saudável, a atividade física e o acompanhamento multiprofissional. Por isso, podemos concluir que as medicações representam uma verdadeira revolução na medicina, porém, quando usada de forma correta e com estudos. Seu uso indiscriminado pode trazer diversos danos, como dito, e deve ser feito com responsabilidade e acompanhamento.